Salve pessoal, tudo bem? Davi Vega com vocês novamente. Bom, hoje eu vou fugir um pouco da característica sociológica, não que não seja filosófica que eu vou falar, mas um pouco da característica filosófica, desculpa, sociológica, para entrar num campo que a mim não é tão familiarizado, né? Mas como um grande amante e estudante da liberdade, né, e defensor da liberdade, principalmente das liberdades individuais contra qualquer assédio coletivista e tudo mais, eu quero fazer uma espécie de analogia, né, com os conceitos da psicanálise, né? Psicanálise freudiana, né, do Sigmund Freud, que teve muita expressão em Viena, né, na Áustria, né? Sobretudo naquela época do século XIX e tudo mais, né? E assim, resumindo, basicamente é o seguinte: ele divide o indivíduo, né? Basicamente em três coisas: o id, o ego e o superego. O id seria talvez aquela vontade das necessidades primárias, do prazer, né? Todos nós somos levados à busca de prazer constante, né? Talvez o que define realmente os animais é a sua luta ou a sua tentativa de sempre saciar uma vontade. Vontades fisiológicas e no caso do ser humano, como ele tem a racionalidade, talvez uma vontade também não necessariamente ligada à questão fisiológica, mas mesmo ela sendo de uma ordem externa abstrata, ela acaba se materializando internamente também, acionando áreas do cérebro e tudo mais, como uma vontade meio que fisiológica, tanto quanto beber água ou se alimentar, né? Você tem o ego, que o ego seria uma espécie de consciência e intermediação entre essas vontades primárias e realmente o mundo externo, né? Ele que vai fazer essa intermediação, né? E eu comparo também o superego, né, que seria uma instância posterior, e o ego, a relação do ego com o superego no indivíduo, né? Eu já vou falar como é importante a figura paterna na criação de um indivíduo. Eu comparo um pouco até com o que o Marx falava da relação da estrutura com a superestrutura. A superestrutura, ela é meio que, não digo copiada, mas alguns elementos dela se reproduzem na estrutura também, né? Então é o micro que reproduz fragmentos do macro, né? E eu acredito que no indivíduo isso acontece também. Por isso que a figura paterna ela é muito importante. Aí você tem lá o complexo de Édipo, né? Porque o que seria? Seria uma revolta do ego contra o superego. O ego, que seria representado pelo indivíduo, ele vai se revoltar contra tudo aquilo coercitivo que vem externamente a ele, né? Contra o superego, muitas vezes materializado na figura do pai, né? A figura do pai, ela é a primeira lei na vida da criança, vamos dizer assim. Ela é o primeiro código moral, o primeiro código ao qual o sujeito tem que se submeter, mas é a primeira revolta dele contra uma coerção externa. Que isso vai se dar depois com a própria sociedade, né? Mas o que acontece é que quando você, principalmente na modernidade, quando eu digo modernidade, contemporaneidade, né? Com as sociedades de massa, advindas da Revolução Industrial e tudo mais, essa figura paterna, ela acabou meio que se dissolvendo por uma horizontalidade até maior da própria sociedade. Então a cultura massificada faz com que o indivíduo ele acabe substituindo essa primeira lei que ele recebe, o primeiro ordenamento legal pela figura do pai na vida dele, ele acaba substituindo pela própria sociedade. Então ele é moldado pela própria sociedade, né? Pra gente, defensor da família, principalmente a família nuclear e tudo mais, embora eu entenda que também podem haver outras configurações, por que não? Mas sempre com atores, pelo menos, ocupando essa posição de autoridade, seja pelo pai, pela mãe, ou de uma outra configuração, onde o indivíduo ele possa se nortear de certa forma também por isso. Por isso que eu acho um perigo você fazer uma espécie de engenharia social para tentar abalar essas estruturas, que são estruturas... Eu sei que existem outras formas de família, como por exemplo
Você pega os trobriandeses, lá quando Malinowski estudou ali na Samoa, né, nas ilhas Trobriand, a figura que nós temos de autoridade paterna, ela se dava pelo tio, né? Era o irmão mais velho da mãe que tinha essa figura paterna. O pai, biológico mesmo, ele seria só um reprodutor. Né? Então e isso vai mudar totalmente a cosmovisão, a percepção do indivíduo naquela sociedade. Eu entendo que esse tipo de coisa exista também, né? Eu não estou dizendo que não existem outras configurações. Existiam sociedades matrilineares, eu sei disso também. Não é só a patrilinear, patriarcal, existiam as matrilineares no passado. Enfim, a gente sabe de tudo isso. Acontece o seguinte, uma vez estando já na sociedade ocidental, da forma com que ela foi ao longo do tempo sendo constituída, se a mudança ocorrer, como eu disse, na modernidade as massas elas acabam até moldando mais o indivíduo do que às vezes a figura da autoridade paterna em casa, que isso ocorra de uma forma natural. A minha questão, é aí que eu gostaria de chegar. O meu pesar, ou questão, ou incômodo, é quando você tem uma força premeditada politicamente, né, que entendeu que a revolução ela não vai ser feita apenas no quesito econômico, ou uma revolução armada, né, como no passado. Que você tem que não só ter o conceito hegemônico, gramsciano, né, gramsciano, de hegemonia na cultura, mas também você, através da teoria crítica, que os frankfurtianos conseguiram muito bem unir a questão da revolução marxista, né, tanto que são os neomarxistas, com as questões da própria cultura que nos molda, entendendo que é preciso mudar a cultura. E o problema dos conservadores, o problema da dita direita, vamos dizer assim, é nunca ter se atentado a isso, né? Então, por exemplo, se no começo as entidades que fazem parte da cultura, como a igreja, a própria forma de educação na escola e tudo mais, elas tinham que ser alteradas, nós chegamos num ponto hoje que o que tem que ser alterado não são mais as instituições, né? Esse tipo de instituições da cultura. Claro que se tenta ainda, mas não é necessariamente apenas isso. Você tem que mudar a própria condição humana, o que muitos chamam de natureza humana também, do indivíduo. Então é uma luta entre corpos, onde alguns corpos eles têm que ser alterados para se moldar a um novo tipo de configuração ou vários tipos de configuração. Se for vários tipos de configuração, eu tenho as minhas críticas, mas eu acho um pouco mais democrático, porque pelo menos eu tenho o direito de escolher aquilo que eu sempre que para mim seja o melhor, né? Agora, o problema é quando você quer ter apenas um tipo de configuração. Da mesma forma que outros corpos que hoje tentam alterar a normatividade para que o modelo seja outro, sofreram também com os modelos tradicionais no passado, e de certa forma em alguns ambientes ainda sofrem. Você querer eliminar por completo o tradicional colocando apenas uma nova configuração é você fazer um exercício antinatural da mesma forma, um exercício opressor da mesma forma. E o que o Freud vai dizer é que nós somos marcados pela repressão o tempo inteiro, né? É a repressão não digo hedonismo, né? Mas a repressão dos seus impulsos internos. É a repressão é uma espécie de pulsão de vida, e tem a pulsão de morte, né? A pulsão de morte, acho que é o Tatano, se não me engano, que ele fala, né? A pulsão de vida, né, ligado à questão libidinal e tudo mais, ela sempre vai ser de uma forma tolhida para que você possa viver em sociedade. Senão a gente viveria, embora o homem seja o lobo do homem, como Hobbes falava, senão a gente viveria em constante anomia, sem regras, né? Eu tenho vontade de comer alguma coisa, eu não tenho dinheiro, eu vou roubar. Eu tenho vontade de acasalar com uma mulher, eu vejo ela, mas ela não é minha esposa, eu vou lá e violento ela. Se a gente não tivesse entraves morais, se a gente não tivesse uma espécie de racionalidade que nos fizesse conseguir viver em sociedade, principalmente grandes sociedades, né? Principalmente uma cidade grande, assim, onde
você tem grandes populações, uma densidade grande ocupando o mesmo espaço. Se você não tem um mínimo de regras, se torna insustentável, impossível viver. Eu reconheço isso, né? Mas essa repressão constante, que a gente sabe que a cultura ela é anterior ao indivíduo, né? Ela age de uma forma coercitiva, assim como o fato social, né? Age de uma forma coercitiva. Eu acho que é muito complicado você querer forçar uma situação de repressão em alguns indivíduos, né? Que esses indivíduos eles são obrigados a justamente a negar a sua própria natureza humana, né? Se as minorias que lutam por inclusão elas sabem muito bem disso, porque por a vida inteira elas foram oprimidas dessa forma. Aqueles que eram os estabelecidos de ontem, eles estão sofrendo a mesma coisa. E é por isso que você tem essa grande explosão conservadora. É por isso que você tem essa grande explosão de descontentamento. Porque o radicalismo em querer alterar corpos, fazer uma engenharia social, ela chegou num nível insustentável, né? Que chegou ao ponto de você ser, por exemplo, julgado pela roupa que você veste, se você usa os pronomes masculino e feminino no idioma, você é obrigado a usar o pronome neutro. Chegou num ponto que não tem mais diálogo. Eu acho que chegou num ponto que realmente é a verdadeira luta entre corpos, né? Existe uma espécie de despersonificação do superego, né? Uma espécie de mortificação do ego, né? O Marcuse falava disso e tal. E o que acontece é o seguinte, é cada vez mais um projeto de se eliminar o privado, se eliminar a própria família. Por quê? Porque a família ela sempre foi uma espécie de resistência à casa privada. Tem até aquele clássico da sociologia, né? Aquela série que eles lançaram, acho que foi até a Companhia das Letras, né? História da vida privada, que fala desde a época de Roma, depois tem a história da vida privada no Brasil e tal. A casa, ela sempre foi uma resistência justamente ao público, né? O Roberto da Mata vai falar que no Brasil, público e privado sempre se confundiram de uma forma que as pessoas enxergavam o público como uma extensão da sua própria privacidade, da questão privada. A rua é uma extensão da casa, né? E não existia nada mais sombrio para o brasileiro do que a impessoalidade, do que quando ele vai para um centro da cidade, por exemplo, uma cidade grande como São Paulo, e lá todo mundo é desconhecido, andando, e ele se torna um desconhecido ali. Então, para ele, seria uma das coisas mais sombrias, né? Mas o privado, ele sempre, de certa forma, foi uma resistência a todas as formas de coletivismo. E quando você elimina o privado, fica muito difícil, porque ele sempre foi uma distância, né? A sua casa, aquele momento de individualidade que você tem na sua casa, ou até mesmo com intimidade com sua família, sua esposa, filhos ou seus pais, aquele momento é um momento à parte do público, à parte do coletivismo, à parte da massa imperante, né? Você pode dialogar que certos ambientes você não tem essa possibilidade. Por exemplo, não são todos os jovens que podem ter o quarto próprio, né? E como que as culturas onde o jovem tem seu próprio quarto, ela muda totalmente a percepção de vida do jovem, né? Se ele tem que dividir desde sempre seu quarto com 3, 4, 5 pessoas, ele não vai ter muito claro dentro dele essa noção mais de distanciamento, até introspectiva, de um coletivo e da socialização imperante, né? Mas o que eles estão tentando fazer, e as sociedades mais individualistas, você pode perceber que os jovens, até por uma questão financeira também, né? Tem a questão financeira também, consegue ter sua individualidade tendo o próprio quarto, né? Mas a tentativa que se tem cada vez mais é de afastar justamente, de destruir justamente essa possibilidade de afastamento pelo privado do coletivo. Então eles querem impor uma espécie de socialização a todos, né? A pandemia ela veio justamente mostrar um contraponto, né? As duras penas a tudo isso, né? Onde todo mundo se voltou, mas aí foi uma questão radical, né? A radicalização da introspecção, do isolamento, né? E aí fez a gente sair do convívio e até gerou graves danos, porque o mínimo de convívio nós temos que ter, nós somos seres sociais, né? O ser humano é um ser social, não tem como negar. Mas você querer impor uma socialização
forçada, eu acho complicado. E eu acho complicado também quando não apenas é a questão da socialização, quando eles querem impor justamente uma centralidade, vamos usar essa palavra, uma centralidade vinda do Estado, muitas vezes, ou de algum agrupamento, ou de algum coletivo, né? Ou de alguma organização, alguma corporação, né? Assim como o fascismo fazia uma democracia de corporações, não é mais uma democracia liberal do indivíduo, eles querem fazer exatamente isso com o próprio ordenamento que vai moldar a personalidade do indivíduo. Então o indivíduo ele não tem mais a sua individualidade e uma relação com o superego, com a relação paterna ou até mesmo materna, enfim, ele vai ser criado pelo coletivo. E esse plano audaz é uma utopia já pensada até na Grécia Antiga pelo Platão, né? O Platão, no seu livro da República, ele acreditava que as famílias poderiam ser abolidas e o indivíduo pudesse ser criado pelo coletivo, né? E muito se tentou fazer isso. Na União Soviética, por exemplo, essa ideia romântica do amor, por exemplo, ela foi desconstruída, né? Se tornou um pragmatismo tão grande, uma racionalização fria tão grande das relações até de copulação e, enfim, de procriação, que não era mais uma união pelo casamento, pela questão do afeto, né? Não era mais o afeto. A união se dava por uma questão pragmática apenas de reprodução, né? Então foi se abolindo cada vez mais o romantismo, toda aquela construção que a gente sabe que é uma construção, vem da Idade Média e tudo mais, a gente sabe disso. Mas que faz com que o ser humano seja ser humano, né? Nós significamos as coisas, né? Se tudo for eliminado, qualquer tipo de significação, a própria arte ela vai deixar de existir também, né? E as nossas preferências, os nossos adornos, a forma com que a gente se relaciona com o mundo é uma forma afetiva, ela é totalmente afetiva. E esse pessoal, eles querem eliminar isso da gente, começando principalmente com o primeiro afeto que nós temos, que são os laços familiares, que é uma coisa que está ligada pelo próprio determinismo biológico. Eu sei que não são todos, às vezes a pessoa não tem... Uma mulher não desenvolve um senso materno, um homem também não. Eu não estou falando que é um padrão a todos, mas pelo menos é um padrão, pelo menos é uma maioria. Não estou falando que é a realidade de todos, mas é um padrão de certa forma. Não é a realidade de todos, porque sempre haverá exceções. Agora, você pegar essas exceções e querer transpor a um todo, é você acabar com aquilo que é base para a sociedade, né? Eu sei que a família ela é a geradora de grande parte dos traumas, dos problemas, a gente sabe disso, né? Mas será que o indivíduo criado pelo coletivo ele também não vai ter esses pesares, essas inquietudes dentro dele? A gente tem que pensar nisso também. Sendo assim, então a rebelião do ego, né? A revolta do ego, ela não vai ser uma revolta individual ou individualista, né, contra a figura de uma pessoa, de um pai. Ela vai ser numa coisa mais abstrata. Eu acho que historicamente a gente pode fazer uma analogia com as revoltas que se tinha contra um rei, por exemplo, né, que ele era o absolutismo, né, ele era o rei absoluto que dominava dominava o país, e depois com as revoltas mais modernas, que são revoltas contra uma abstração que é o próprio Estado. Mas o que é o Estado? O Estado não pode ser representado na figura do rei. Ele não é uma coisa palpável, ele é abstrato, né? Então é uma revolta contra algo abstrato. Quando você tem uma revolta contra algo abstrato, ela se torna uma revolta coletiva muitas vezes, né? O escravo que se rebela contra o seu feitor, ele tem uma revolta individual. Agora, o escravo que se rebela em nome de todos os escravizados no mundo, aí é um outro tipo de revolta, né? E eu acho que a tentativa de despersonalizar o superego e tirar essa questão personalista e a própria liberdade individual do ego, né? Forçando ele a uma espécie de coletividade e socialização pela imposição da cultura massificada, é uma tentativa de tirar justamente essa questão individual dele, né? Para que assim possa se fazer algo mais voltado sempre ao coletivo e tudo mais, né? Eu acho que algumas sociedades, né? Você pega, por exemplo, a sociedade chinesa, né? Com certeza a lógica de sociabilização lá e a lógica das próprias famílias da China, ela é muito mais tendente
a coletividade, até pelo território, pelas relações de produção, ou até mesmo pela questão técnica, né? As ferramentas que o ambiente ou aquele povo dispõe para poder organizar a sua vida, organizar a sua sociedade, é diferente, por exemplo, de um Estados Unidos, assim, no Ocidente. Então é lógico que as realidades serão diferentes. Mas eu vejo uma tentativa que em algumas, até mesmo em algumas sociedades mais ocidentais, né, mais individualistas, vamos dizer assim, né, se tenta importar uma realidade de países que tem processo de formação totalmente diferente do nosso, onde a sociabilidade, as relações interpessoais, elas se dão por uma outra lógica, né? E essa tentativa forçada que se faz com o Ocidente. Se o Ocidente um dia caminhar para isso de uma forma natural, eu não vejo problema. Aí a gente não tem que impedir a jornada histórica, né? Ela simplesmente acontece, né? Agora, o que eu temo é quando você tem uma coerção de uma força e de um intento e de um projeto tentando fazer isso. Se as famílias um dia elas vão mudar, isso tem que acontecer de uma forma espontânea. Isso não pode ser uma imposição vindo da centralidade, bem como a cultura de um país, né? Então, esse é o mal do historicismo. Eu sempre falo aqui, quando tenho oportunidade nos vídeos. Eu vou deixar aqui até na descrição desse vídeo a diferença entre o direito natural e o direito positivo. Por que o direito positivado, escrito, mas não digo nem o direito, por que o historicismo, né? Embora nós somos seres humanos que produzimos história, né? O ser humano ele faz história, é um ser histórico também. Quando você pega aquilo que está escrito, né? Aquilo que não é de uma ordem meio que natural, né? Da natureza, né? É algo traduzido em forma de linguagem ou de palavra, e através disso você tenta promover a mudança, isso sim é uma engenharia social, né? Isso não é algo espontâneo. A gente sabe que às vezes o movimento, alguma coisa pode acontecer com um tiro inicial. Nós mesmos, nosso inconsciente mesmo, às vezes a gente tem comportamentos que a gente não tem a teorização sobre eles, a gente não sabe sobre eles, e a gente precisa de um insight para justamente conseguir teorizar e entender ou ter a consciência daquilo que a gente está falando. Isso é aquilo que os marxistas até falam da consciência de classe, né? Ou do despertar de classe, né? É você fazer com que o proletariado, vamos dizer assim, ele tenha consciência da sua exploração e tudo mais, e é através dessa consciência que ele vai se emancipar. Se ele não tem essa consciência, isso não vai acontecer. No indivíduo é a mesma coisa. Se o indivíduo não tem a consciência de um comportamento, ou por que ele não gosta, ele tem medo de alguma coisa, um trauma, se ele não tem consciência disso, ele não tem como teorizar e até mesmo trabalhar isso nele, né? E a gente sabe muitas vezes que a linguagem ajuda a isso, com certeza, eu não estou falando que não. Mas o problema é que a linguagem e o historicismo, muitas vezes, eles são usados, pensados de uma forma premeditada para se alterar a cultura. E alterando a cultura de uma forma imposta por uma centralidade, imposta com objetivos claros, com fins claros, né? E para se atingir esses fins, tudo é válido, não importam os meios. É bem maquiaveliano mesmo, né? Mesmo que quando para se atingir esses fins, a gente tenha que sobrepujar, a gente tenha que pisotear a própria natureza humana, né? E a natureza humana, ela não se muda. O Marcuse mesmo fala disso. Por mais que se tente trazer essa questão do indivíduo para a sociedade massificada, essa anulação do superego individual para uma coletividade, ela nunca vai por completo conseguir moldar o indivíduo, porque nós temos algo, nós temos uma coisa interna aqui dentro de nós que ela é imutável, né? Assim como se fala que a personalidade, o caráter da pessoa é formado na idade fálica, depois da idade fálica, se o indivíduo não está convencido e ele não quer, ele não vai mudar, né? Mesmo com uma força externa agindo sobre ele muito forte, se ele não está convencido daquilo, ele não muda, né? A cultura é a mesma coisa, né? Enfim, eu acho muito complicado isso, porque é uma tentativa de se alterar a natureza humana, né? E não existe opressão maior, não existe, é uma distopia assim impensada, nem pensada por Aldous Huxley, nem George Orwell. É a distopia de não se mudar uma sociedade, de se mudar os corpos. Eles querem mudar os corpos, eles querem alterar a natureza humana.
Isso é uma opressão sem tamanho, né? Bom, então é isso. A tentativa incessante de despersonalizar, né? Ela é esse exercício terrível, tirânico que se faz, né? E a gente sabe que a criança, né? Principalmente o menino, vamos dizer assim, né? Ele acaba reproduzindo e imitando, né? A figura paterna em casa, né? E até mesmo naquilo que a figura paterna nos difere, né? Eu tenho, por exemplo, várias questões com meu pai, por exemplo, também, embora eu tenha ele como referência, ele é a minha referência até hoje, eu tenho as minhas diferenças com ele também. Não é tudo que ele faz que eu assino embaixo e concordo. E até mesmo para eu poder ter uma criticidade, para eu poder ser crítico a algumas atuações e querer agir o contrário do que ele faz para muitas vezes, eu preciso ter a figura dele presente para que eu possa ter essa referência naquilo que eu quero fazer igual ou naquilo que eu não quero fazer, que eu não quero repetir. E se você não tem essa figura, como é que fica a referência do jovem? A gente está vivendo numa sociedade mundial hoje sem pais, né? E isso é culpa dos homens também, não é culpa só da cultura e tudo. É os homens que não querem assumir a sua paternidade quando tem filho, são pais ausentes, são pais que não mostram como referência, indivíduos infantis que não querem assumir as responsabilidades, e toda instituição ela predispõe realmente você abrir mão de certas liberdades que você tem. O casamento, o convívio, tudo isso não são flores, né? Não é, você não vai concordar com o seu cônjuge o tempo inteiro em tudo que ele faz, nem com o seu filho, nem com os seus pais. É assim. Mas se a gente não tiver claro dentro da nossa cabeça isso, como é que fica a sociedade? E a sociedade ela é muito mais dissenso do que consenso. A sociedade ela é muito mais conflituosa entre seus indivíduos do que harmoniosa. A democracia é justamente isso. Se você não consegue aceitar o dissenso dentro da sua própria casa, como é que você vai lidar com o restante da sociedade? Né? Então começa por aí. Por isso que eu falo que a gente tem uma geração hoje mimada que pensa que todo mundo tem que concordar com o que ela quer que ela faça. Né? E aí quando a pessoa tem se depara com o primeiro obstáculo num relacionamento ou em qualquer coisa assim, já quer desistir. É a geração Ctrl+C, Ctrl+V. É a geração desfazer. Não tem aquele comando do computador, desfazer? Então ela pensa que ela pode, se ela cometer um erro, ela pode desfazer, né? Assim como o computador desfaz aquilo que ele faz. Só que na vida, muitas coisas que a gente faz não dá pra desfazer. Né? Não é assim que funciona. Né? Você não tem um comando que vai apagar aquilo. Aí o sujeito faz um filho, ele não quer ter a responsabilidade de criar, ele quer desfazer aquilo. Mas não tem como você desfazer mais. E aí você fica tendo banalizações. Essa discussão do aborto, eu sei que, de certa forma, tá ligado também em questões de saúde pública. Eu não tô dizendo que não se possa ver por esse lado também. Mas a banalização dessas coisas, ela vai ser justamente usada como um desfazer. A pessoa faz um filho, não quero, vou tirar, não quero, sabe? Não vai ter nenhum tipo de compromisso com algo que às vezes é determinado pela natureza, que é determinista. A natureza ela é determinista, né? Então é assim que funciona. A ciência tá para ajudar a gente? Claro que tá, né? Um casal que tem dificuldade de engravidar tem sim que recorrer a tratamentos, a fertilizações. A ciência tá aí para ajudar. Eu não tô falando, eu não sou um anticientífico por conta disso. Mas se realmente for uma coisa que não vai conseguir, não tem como, ela é determinada pela natureza, não tem o que fazer. Né? Ou você nasce de novo, ou não tem como, né? Não tem como você mudar. Como é que você vai mudar algo que ela é. Que é dado, que é inerente? Não tem como você mudar algo que é inerente, né? Enfim, então é justamente essa infantilidade que se tem, é infantilidade por certas pessoas e mau caratismo. Quando não é ingenuidade, aí é mau caratismo. O mau caratismo de certas pessoas de se utilizar da psicologia, da psicanálise, do estudo da antropologia, de todas essas humanidades para se alterar forçadamente a natureza humana, visando um projeto de destruição da cultura. É o que os frankfurtianos falavam da cultura crítica, mas não é só criticar a cultura. É identificar elementos da cultura visando estratégias para miná-la, destruí-la e remoldá-la de uma forma que eles gostariam que fosse, mas uma forma totalmente antinatural, que só vai gerar problemas, só vai gerar essa juventude
com síndromes de borderline, juventude, jovens que se cortam, o grande número de suicídios, tudo isso que está acontecendo porque cada vez mais, e aí não é só culpa da esquerda, mas cada vez mais, até mesmo por essa sociedade radical de mercado e capitalista, cada vez mais se tenta moldar e alterar a natureza humana visando fins comerciais, muitas vezes. Até. Eu estava lendo uma matéria falando que o homem tradicional, ele sofre grande parte desse assédio que ele sofre hoje, porque ele é o que consome menos, né? Um pai de família que é hétero, cis, meio que tradicional, assim, nos valores tradicionais e tal, ele não é tão consumista quanto o homem mais modernizado, mais moderno, vamos dizer assim, ou o homoafetivo, o LGBT, enfim, ou a própria mulher, né? Esses públicos, eles consomem muito mais do que o homem tradicional, que é muito pelo contrário. Ele geralmente é avesso à gastança, né? A se gastar em excesso e gastar com coisas inúteis e tal. E esse tipo de comportamento, na ideologia de muitas empresas e de corporações universais, eles querem justamente combater isso para fazer com que as pessoas cada vez mais, pelas suas frustrações, pelos seus problemas psíquicos e tudo isso, eles acabam depositando tudo no mercado, numa falsa felicidade imediata, e aí a gente volta pro próprio id, né? Que é a satisfação imediata do prazer, né? E esse prazer, ele é utilizado, essa pulsão que nós temos, ela é utilizada pelo mercado, ela é utilizada pelo capitalismo para a gente consumir cada vez mais, né? Você brincar com a natureza humana para que a gente cada vez mais entre numa lógica consumista e eles cada vez mais aumentem as vendas e lucrem mais. Só que o problema é que a esquerda não se dá conta disso, que fazendo esse tipo de discurso e esse tipo de desconstrução forçada que ela tenta impor em todo mundo, ela acaba contribuindo justamente para esse sistema que ela diz combater, que na verdade ela não combate. Ela é cooptada por esse sistema e contribui cada vez mais por esse sistema, tendo essas atitudes totalmente totalitárias visando alterar a natureza humana, né? Então é isso, né? O indivíduo cada vez mais exilado, né, de si mesmo, né? Exilado da sua questão personalista, cada vez mais removido dele a sua identidade e jogado e cooptado pela massa imperante, pela cultura dominante, ele vai cada vez mais uma hora desistindo dessa resistência interna contra essa coerção. E ele acaba até incorporando e, enfim, aceitando, né? Talvez a pressão externa e se moldando totalmente ao externo. Mas alguma coisa interna sempre fica, né? Ela é inquebrantável e imutável. E por isso que o indivíduo que não tem essa consciência e não consegue até entender isso para desenvolver mecanismos e ferramentas para resistir a isso, ou conseguir operar de uma forma mais saudável, até harmoniosa, nessa luta interna entre o interno e o externo, ele acaba desenvolvendo várias doenças, acaba ficando, enfim, ele acaba ficando totalmente psicologicamente abalado. E muitas analistas, psicanalistas, psiquiatras, tem todo um mercado em cima disso, de remédios e tudo mais, que ganha muito dinheiro com isso. E para eles é interessante que continue tendo esse tipo de coisa. Entendeu? Por isso que cada vez mais forçar a alterar a cultura pode ser um negócio lucrativo. Uma vez sabendo que boa parte da população, removida a humanidade dentro dela, aquilo que faz parte da própria natureza, que é determinante, ela vai ter que recorrer a isso para continuar existindo, né? Ou mesmo essa borderline, acho que é o excesso de trabalho, né? Uma pessoa que que é tolhida do seu tempo, enfim, ela não consegue mais exercer o mínimo de abstração, se torna uma espécie de máquina, né? Tipo o Charlie Chaplin ali na linha de produção, né? Só que hoje, com outro tipo de tecnologia, mas dá no mesmo, né? Ela acaba meio que perdendo a sua condição humana, né? E todos esses problemas acabam gerando um grande mercado em cima disso e lucrativo, né? Por isso que eu falo que eu acho que a verdadeira liberdade
é quando o seu interno e o externo, eles não é que eles sejam 100% iguais, porque nunca vai ser, mas quando tem uma harmonia maior entre o interno e o externo, né? Quando o interno ele é muito diferente do externo, eu acho que a coerção do externo vai ser muito pior para o indivíduo, né? Então por isso que talvez seja mais justo até, como eu disse no início dessa apresentação, talvez uma questão mais múltipla para que vários internos diferentes, o meu interno é diferente do interno de uma outra pessoa que tem outros valores, outras lógicas e tudo mais. Para que todas essas questões internas nos indivíduos, elas sejam mais ou menos, elas encontrem mais ou menos espaços onde elas possam se manifestar e ser quem elas são de uma forma maior, né? Por isso que eu sou democrático nesse sentido, né? Mas eu vejo um perigo muito grande, principalmente daqueles que sofrem com isso, só que ao invés deles quererem que se tenha uma situação mais múltipla, eles querem simplesmente substituir a normatividade atual pela deles. E quando eles impõem a deles, você realmente, os que são ajustados à normatividade convencional, eles vão sofrer, vão ser os assediados, né? E isso já vem acontecendo de um tempo e a bomba estourou agora. Por isso que você tem essa grande movimentação conservadora, enfim. Eu me considero um conservador em costumes, né? Uma série de coisas. Mas eu entendo o porquê que a extrema-direita ela tá forte, né? Vamos dizer assim. Porque por um bom tempo ela não tinha direito de se manifestar, ela não tinha direito a ocupar os espaços públicos, e hoje a gente chegou numa situação que é uma briga entre corpos. Se você é um cara que opta por ser, sei lá, condizente com o seu gênero, ou enfim, o tradicional, vamos dizer assim, em muitos ambientes você não pode nem existir, você tem que ser usurpado daquele lugar. E é lógico que você vai ter uma reação contrária, é perfeitamente previsível que isso vai acontecer, né? Bom, eu, como um grande amante das revoltas, né? Eu não acho que a revolta ela é algo exclusivo do revolucionário, até porque a esquerda hoje ela é legalista, né? Se você pega até na mídia, os próprios frankfurtianos criticavam muito a mídia, a indústria cultural, o Adorno, o Horkheimer e tudo mais. Hoje que a indústria cultural reproduz o que eles concordam, eles são totalmente legalistas a não só as instituições do Estado, mas também a própria mídia. A mídia de massa, as corporações midiáticas. Então você ser rebelde também faz parte do conservador. O conservador ele tem uma eterna rebeldia dentro dele. É a rebeldia que luta justamente contra essa imposição de se mudar a norma, de se mudar de uma forma opressora e não natural as coisas, né? Então eu acho que a gente tem que seguir sempre por essa rebeldia, a insurgência, né? É o desejo de insurgência, o desejo de se levantar pela liberdade sempre que a gente vê que essa liberdade está sendo tolhida e assediada, seja por um Estado, por um coletivo, por uma cultura imperante, artificial, massificada, pré-pensada, pré-elaborada, visando alterar o atual, o real, enfim. Todas as vezes que a gente vê algumas naturezas humanas sendo assediadas e ameaçadas, o verdadeiro democrata, não estou nem dizendo do conservador, o verdadeiro democrata, ele sempre vai ter um sentimento de insurgência e de rebeldia, até como o Turreau falava, desobediência civil. Se uma lei, se uma imposição de cultura também, ela é injusta, é perfeitamente viável e normal e legítimo que nós a desobedecemos. Desobedecemos dentro da lei, claro, dentro do jogo democrático, mas é perfeitamente normal que a gente critique e que a gente se insurja contra esse grande tipo de injustiça.